Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a lesão que eu sofri na última terça-feira após um entorse de tornozelo. Eu vou passar para vocês um protocolo inicial de tratamento que pode ajudar muitos de vocês que podem estar passando por isso ou, enfim, futuramente podem vir a passar por isso. Então, um protocolo muito interessante para vocês utilizarem de imediato para as entorses de tornozelo. Faço aqui um convite para quem ainda não é inscrito, que inscreva-se aqui no meu canal, deixe seus comentários, as sugestões, a opinião e a sugestão de vocês são sempre muito pertinentes para nortear, enfim, os próximos temas das próximas aulas. Bem, na última terça-feira, como de costume, devido a essa pandemia do coronavírus, todas as academias fechadas, a academia do meu prédio também fechada. Então, quando chega o finalzinho do dia, eu terminei de trabalhar aqui de manhã, ainda continuo indo para minha clínica, atendendo os meus pacientes, os pós-operatórios, enfim, todos ainda continuam sobre os nossos cuidados. A gente não pode desamparar os nossos pacientes nesse momento. Enfim, nesse momento difícil para todos. Chega o período da tarde, eu venho para o meu escritório, começo a trabalhar aqui, produzir os vídeos de vocês, aulas e enfim. E no fim do dia eu saio para a rua para poder correr um pouco, para manter um certo condicionamento físico. E enfim, e na última terça-feira eu estava correndo e acabei tropeçando num buraco, distraído com a paisagem e enfim, e sofri um entorse de tornozelo também com algumas, que não deve aparecer muito bem, algumas escoriações nas mãos, escoriações que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Joelho também, tá? Mas o mais grave mesmo foi a entorse de tornozelo aqui. Então, uma entorse de grau 2 tornozelo, eu vou explicar para vocês o que são essas entorses. Então dá para ver todo o edema aqui que acabou sendo criado, o hematoma que ficou na região inferior. Ainda está bem edemaciado ainda o tornozelo, bem inchado. Bem, o que eu quero passar para vocês hoje? Então, as entorses de tornozelo são queixas muito comuns que nós encontramos no consultório, na prática clínica, no dia a dia. Na sua grande maioria, mais de 90% das entorses, elas ocorrem em inversão, ou seja, o pé ele vira para dentro. Por quê? Porque anatomicamente isso se explica porque eu tenho uma fíbula que é um pouco mais longa e uma tíbia que é um pouco mais curta, ou seja, é sempre mais fácil o pé rotacionar para dentro. Além disso, enfim, anatomicamente isso acaba sendo favorecido. Nós temos medialmente ligamentos extremamente fortes, porém os ligamentos laterais já não têm uma mesma contenção, eles dependem mais dessa contenção anatômica do arcabouço ósseo para impedir que o pé rotacione para fora. Isso geralmente acontece o entorse em eversão, que é quando o pé roda para fora, mas quando a gente pisa em algum buraco, muito no esporte, quando a pessoa salta, quando ela aterrissa, ela pisa no pé do adversário, pela parte de dentro, então rotacionando, pela parte de fora rotacionando para dentro. Então essas seriam as mais frequentes como eversão, os entorses em inversão. As mais comuns são em inversão, que é essa quando o pé rotaciona para dentro, que é a grande maioria dos pacientes, mais de 90%. Eu acabei tendo uma lesão ligamentar do grau 2, então, um grau 1 seria apenas um estiramento, um grau 2 seria... Então, o grau 1 seria apenas um estiramento dessa fibra. O grau 2 seria um estiramento com ruptura parcial de algumas fibras, mas eu ainda permaneço com fibras remanescentes. E um grau 3 seria uma ruptura completa ligamentar. É claro que quando eu falo desses ligamentos laterais do tornozelo, eu tenho aqui o que nós chamamos de... Vou fazer grosseiramente aqui, tá? Aqui nós temos talo fibular anterior, o calcâneo fibular e o talo fibular posterior. Então, basicamente, 3 principais ligamentos. O que eu lesionei foi o anterior com uma lesão grau 2 do talo fibular anterior, ou seja, um estiramento com lesão parcial dele, ruptura parcial das suas fibras, e somente um estiramento do calcâneo fibular.
O talo fibular posterior ele é um menos lesionado porque precisaria de uma magnitude maior, de amplitude de movimento para chegar ao estiramento dele. Enfim, nessa lesão, nesse momento, além da queda que eu tive, com algumas escoriações em mãos e no joelho, medo era ter alguma fratura de imediato, consegui ficar em pé e retornar para minha residência, não estava muito longe, consegui retornar, claudicando, mancando, mas consegui retornar para minha residência. É aí que eu quero começar os procedimentos com vocês. Né? Tem um hospital aqui próximo, eu precisava ter certeza também que não tinha fratura, estava muito demasiado, então muito inchada a articulação. Fiz uma radiografia, onde essa radiografia não constatou lesão alguma, era isso que eu precisava. Então, sem fraturas, eu comecei a dar sequência no meu tratamento. Não precisei fazer exame de imagem, não me interessava, independente de ser uma lesão parcial ou, enfim, eu optei por não dar sequência com ultrassom, nem nada assim. E é claro que após um entorse grave desse jeito, você não tem nem como fazer um exame físico no momento, porque a articulação está extremamente demasiada, então o que nós chamamos de sinais flogísticos, né? Dor, calor, rubor, tumor e perda da função. Ou seja, dor por causa da entorse que acabou lesionando os tecidos. Calor, por quê? Porque aumenta o metabolismo local, você tem lesão tecidual que extravasa líquido para o interstício, aumento da temperatura local. Dor, calor, rubor, ou seja, aquela vermelhidão que fica na pele. O tumor que seria o edema que é criado, porque rompe vasos, rompe tecidos, isso acaba aumentando o volume ali das estruturas no local. E a perda da função, ou seja, dificuldade para caminhar, para executar um movimento em toda a sua amplitude normal. Enfim, retornei para casa, após ter feito a radiografia e constatado que não havia fratura, e já iniciei com o que nós chamamos de protocolo Price. Então, caiu, bateu, machucou, protocolo Price. O que seria o protocolo Price, Robson? Protocolo Price seria P de proteção. Ou seja, eu tenho que proteger essa articulação agora, ela não pode mais receber carga, ela não pode ser mais traumatizada, ela tem que estar bem posicionada, eu não posso mais colocar essa articulação, esse meu segmento corporal que foi lesionado em risco. Ok? Então, inicialmente, proteção. Price, o R de repouso, ou seja, eu não posso continuar caminhando ou querendo correr, por mais que eu sinta que eu tenha condições, eu tenho uma lesão e eu preciso tratar essa lesão de forma adequada. O Price, que seria o I de ice, que seria gelo, ou seja, de imediato, jamais calor. Gelo para o quê? Diminuir a temperatura local, diminuir o metabolismo, promover um efeito anti-inflamatório, ou seja, uma constrição, uma diminuição do calibre dos vasos sanguíneos que estão extravasando sangue devido à lesão, mandando sangue para esse interstício, ou seja, aumentando cada vez mais esse edema. Eu tenho que entrar com gelo de imediato, né? Compressão. Price, aí o C de compressão, ou seja, esse gelo não adianta estar solto ali no local, não, tem que estar comprimindo a região, comprimindo para quê? Para que não extravase mais sangue ali e aumente cada vez mais esse edema, tudo bem? Então esse gelo tem que ficar comprimido ali na região, para quê? Para que realmente tente diminuir também esse extravasamento sanguíneo para o interstício e aumente mais ainda o edema, esse tumor local. E por fim, o E de elevação, então é muito interessante, principalmente sendo extremidade, membro inferior, não deixar ele para baixo, manter ele sempre mais elevado. Vamos imaginar que eu estou aqui deitado, o membro tem que ficar acima da linha cardíaca. Para quê? Para favorecer o retorno venoso. Não adianta eu estar sentado aqui, com a minha perna aqui em cima, que isso não vai favorecer retorno venoso, porque ela vai fazer isso e depois tem que subir para cá, né? Então, isso não é o adequado. O adequado é estar deitado com o membro em elevação. Isso vai facilitar o retorno venoso pela gravidade. Tudo bem? Lembrando que as artérias, elas possuem pulsação, elas pulsam, porém as veias, elas não pulsam, elas voltam por diferenças de concentração. Ou seja, aí vai ter aquele retorno venoso, ele fica muito deficitário devido à lesão dos vasos ali no local. Então, basicamente, caiu, bateu, machucou,
protocolo Price. Proteção, repouso, gelo, no caso do tornozelo aproximadamente ali uns 20 a 30 minutos, eu estou colocando 30 minutos, não deixar passar também, porque senão posso ter uma isquemia, uma morte celular local, lesionar a pele também, isso vai impedir com que eu consiga dar sequência com a aplicação do gelo. É claro que quando a gente aplica o gelo é muito doloroso, mas após a primeira, segunda aplicação, vocês vão ver que tira a dor de vocês com uma luva. A compressão local e a elevação. Como procedimentos de tratamento, eu sou fisioterapeuta, então é claro, eu vou tratar com o que eu tenho de melhores recursos nesse momento. Porém, o protocolo Price, ele é imprescindível para qualquer pessoa, onde quer que você esteja, sem recurso algum, é o protocolo Price que você vai utilizar. É interessante para esse paciente, quando a gente fala de proteção, eu pensar em muletas. Muletas para quê? Para eu tirar a carga desse membro. Então eu já arrumei também uma muleta, eu estou com aquelas muletas canadenses, aquela que pegam aqui, na região do antebraço, ou poderia ser muletas axilares. Como eu tenho ambas e eu tenho mais, enfim, a canadense dá uma liberdade maior, eu optei pela canadense e unilateral. Então se eu lesionei o meu tornozelo direito, eu estou usando a muleta canadense unilateral do lado esquerdo. Ou seja, toda vez que eu levo minha perna direita para frente, meu braço direito também vai para frente e toca o solo ao mesmo tempo, o que distribui a carga e diminui a sobrecarga em cima da perna. Porém, isso é para eu fazer daqui, andar daqui até ali, retornar para minha residência, enfim, sentar, ir ao banheiro, fazer pequenas atividades. Agora não é o momento para eu ficar caminhando demais, porque eu sofri uma lesão ortopédica, onde eu tenho todo um processo inflamatório acontecendo e esse processo inflamatório ele precisa ser contido. Ao passar no hospital, o ortopedista me prescreveu também um anti-inflamatório, que é muito interessante nessa fase inicial, onde eu vou tomar aí por 5 dias no máximo, de 3 a 5 dias. Eu não gosto muito de medicação, então já entrei com o máximo de recursos também analgésicos e anti-inflamatórios na minha clínica. No caso, o laser de baixa intensidade é um recurso fantástico como analgésico, auxilia no processo de reparação tecidual, regeneração tecidual. Estou usando também a corrente combinada, que é uma corrente também analgésica, anti-inflamatória. A utilização do gelo, como eu falei para vocês, a proteção com o uso de muletas. Não quis colocar um RoboFoot, mas poderia ter colocado também, ou seja, aquelas botinhas para deixar o tornozelo mais em repouso, que também é interessante. Tá? Eu tenho o RoboFoot, mas estava muito inchado, muito sensível, qualquer pressão local estava incomodando, então eu optei por realmente diminuir as minhas atividades, permanecer um pouco mais estável, mais estático e entrar com esses recursos de eletro, termo, fototerapia. No caso, a crioterapia, o gelo várias vezes durante o dia. Então o gelo, a partir do momento que eu apliquei 30 minutos o gelo na região, eu tiro, espero pelo menos 1 hora para esse tecido resfriar. Então caso eu reavalie e veja que o tecido ainda está com muito calor local, está muito edemaciado, muito sensível, é interessante fazer o gelo de novo. Nesse primeiro dia eu fiz acho que 5, 6 vezes gelo. Então não é demais, desde que você respeite os intervalos de tempo de uma aplicação para outra. Eu venho me recuperando, vou dando os boletins para vocês. Eu quero fazer um vídeo completo aí para vocês com toda a minha recuperação, mas nesse vídeo de hoje o que eu queria passar realmente são os cuidados iniciais após uma entorse aguda do tornozelo, com sinais flogísticos que eu falei para vocês, que são sinais inflamatórios, dor, calor, rubor, tumor e perda da função. Eu entro com o protocolo Price, que é o protocolo de proteção, repouso, gelo, compressão e elevação do membro. Hoje é quinta-feira, nós já temos 2 dias e meio, praticamente inteirando já terça, quarta, quinta, 2 dias após, já estou me sentindo muito melhor. Estou já caminhando com muito pouca claudicação e ainda utilizando a muleta para facilitar, diminuir a descarga de peso, ou seja, todas essas medidas elas vão acelerar o meu processo de recuperação nessa fase. Eu nunca tinha tido uma lesão ortopédica, corro há mais de
20 anos, 15 anos eu corro e corro na rua e nunca sofri nenhum entorse de tornozelo, nenhuma lesão ortopédica, nem joelho, nem nada. Esse foi realmente um vacilo, mas enfim, estou me recuperando bem, obrigado a todas as mensagens que eu recebi, tá tudo bem, graças a Deus não houve fratura, nenhuma lesão mais grave, e já estou num processo bem avançado de melhora. Tá? Então, o que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo é exatamente isso. O que fazer inicialmente e quais os passos a serem dados para se recuperar de uma lesão dessa inicial. É claro que, mediante uma entorse de tornozelo, na gravidade que foi a minha, é sempre muito importante, então, consultar um PS aí, ortopédico, para que possa ser feito um exame inicial, ser excluída qualquer possibilidade, qualquer hipótese de fratura em algum dos ossos de pé ou tornozelo, assim como procura e iniciação com os protocolos iniciais que eu passei para vocês aqui, e para quem pretende acelerar tudo isso e ter um acompanhamento mais adequado, não deixar de procurar o seu fisioterapeuta, especialista em ortopedia. Com certeza ele poderá fazer milagres aí com você, acelerando todo esse processo para você retornar às suas atividades o quanto antes. Tudo bem? Então eu deixo aqui um grande abraço a todos, um meu muito obrigado a todas as mensagens que eu recebi, o pessoal que viu que eu ainda estava em processo de recuperação. Eu agradeço todas as mensagens. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal aqui, deixe seus comentários. As sugestões, como eu disse, elas vão nortear os próximos vídeos, os próximos temas. Um grande abraço e até a próxima.